1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler apenas os versos 23 a 26, mesmo assentados, mas atentos à palavra de Deus, que nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai querido, reunidos neste lugar, nesta noite, nós clamamos a Ti. Fala aos nossos corações, ó Pai. Abra-nos o entendimento, dá-nos a conhecer os Teus propósitos, dá-nos a Tua direção, que o Santo Espírito, ó Pai, movimente as mentes, os corações, ó Pai, que nesta noite, Senhor, seja perceptível, Senhor, a Tua palavra, que nesta noite, ó Pai, nós possamos compreender os Teus desígnios, Pai. Ilumina-nos, a Tua palavra é poderosa e não volta sem efetuar o propósito para o qual foi destinada. E a Tua palavra é vida, Senhor. Então vivifica a Tua obra, vivifica o Teu povo, restaura, reanima, reaviva, Pai, transforma, liberta, cura, Senhor, porque estes são os propósitos, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Alimenta-nos, sacia-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amados, o verdadeiro Evangelho é a verdadeira nova de salvação. O verdadeiro Evangelho é a notícia verdadeira de salvação. O pecado afastou o homem de Deus. Os teólogos dizem que pecado é errar o alvo, é o que a etimologia da palavra no grego quer dizer, errar o alvo. Eu gosto de pensar em pecado como o nome dado à distância que está entre nós e o nosso Deus. A distância do homem para com o Criador. Essa distância eu gosto de chamar de pecado. Pecado, na verdade, é a grande oposição da humanidade, porque pelo pecado a nossa intimidade com Deus foi rompida. Pelo pecado nós fomos afastados da presença de Deus, e distantes da presença de Deus caminhamos uma vida perigosa. Evangelho significa boa notícia, e a boa notícia é que o Senhor Jesus veio trazer salvação. E a verdadeira salvação não está no campo material, a verdadeira salvação está no campo espiritual. A verdadeira salvação é o remédio para esse problema. E qual o problema? A distância de Deus. E como é que a gente chama esta distância de Deus? Eu gosto de chamar pecado. Então o que é o Evangelho? É a notícia maravilhosa que a doença incurável, que se chamava pecado, que nos afastava de Deus, recebemos da parte do Pai o antídoto, o remédio poderoso, que é o sangue de Jesus. Na cruz o Senhor Deus está reconciliando consigo mesmo o mundo. É o que Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, porque o preço do pecado é a morte, e nós precisávamos morrer, porque afinal de contas vivíamos em pecados, delitos e transgressões. E o Senhor Deus envia Jesus para que, morrendo em nosso lugar,
nós pudéssemos novamente ter intimidade com Deus. Eu não sei se você já pensou o que você precisa, mas eu quero dizer o que você precisa. Você precisa de intimidade com Deus. Nós precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos viver uma vida mais próximos de Deus. Talvez você ache que os seus problemas estão no campo material, a falta de algum bem, a falta da capacidade de adquirir alguma coisa, ou talvez no campo social, as mágoas, as dificuldades, as enfermidades da alma, talvez de uma vida de dificuldades, de uma criação dura, talvez da falta de amor. Talvez você ache que você precisa estar no campo físico, a saúde, que é tão importante. Talvez uma doença, uma enfermidade que tem tirado de você a alegria e a paz. Mas, querido, não se engane. O que nós realmente precisamos, o que realmente falta ao homem, não está no campo da emoção, não está no campo físico, não está no campo material, está no campo espiritual. Pastor, então, como é que é? Ao invés da teologia da prosperidade, vamos viver a teologia da miséria. Receba Jesus, viva miseravelmente, mas quando morrer vai para o céu. Não, isso também é tolice. Mas o segredo, o grande segredo, que gera em nós a verdadeira salvação, que gera em nós a possibilidade de viver os propósitos de Cristo, que gera em nós a capacitação para viver tudo aquilo que Deus planejou. Como assim, pastor? Eu vou exemplificar para você. O Senhor planejou para mim e para você que as nossas dispensas sejam fartas, sejam abundantes, que os nossos celeiros estejam cheios, que os nossos lagares transbordem de vinho. Isso está escrito aonde? Está escrito em toda a palavra. Mas eu posso citar o Pentateuco, os profetas, o Evangelho, eu posso citar Paulo escrevendo aos Coríntios, que o Senhor deseja que em tudo enriqueçamos para toda beneficência. O Senhor deseja que a gente prospere, e Ele criou então algumas leis espirituais. Por exemplo, na medida com que medirdes, os medirão também a vós. O Senhor criou alguns desígnios em sua palavra. Ele nos deu a oportunidade, por exemplo, de ofertar, de dizimar, de sermos fiéis na área das finanças ao seu reino. Pensa comigo, se Ele é o dono do ouro e da prata, se o mundo e sua plenitude o pertencem, se todos os animais, os pássaros nos céus, os animais na terra, os peixes do mar, se tudo a Ele pertence, ora, por que estabeleceria Deus que nós, réis mortais, dessemos a Ele uma oferta? Que dizimássemos, que desse a Ele o dízimo das primícias que temos. Eu digo a você qual o propósito de Deus. O propósito de Deus é dar-nos a oportunidade de semear uma semente, a fim de que Ele, por sua graça, poder e misericórdia, faça com que essa semente germine a 30, a 60 e a 100 por um. Por isso Jesus disse, é melhor dar do que receber. Por isso, com a medida com que medimos, nós também receberemos essa medida. Então, olha só, o que eu estou dizendo para você é que apesar do propósito de Deus, para a minha vida, para a sua vida, é que nossas dispensas superabundem. Apesar de que o propósito de Deus é que eu tenha um casamento abençoado, é que eu seja um homem, um marido honrado no meu lar, que eu tenha filhos que me honrem e uma esposa que se sujeite a mim, que a minha esposa tenha um marido que dê a sua vida por ela, que nós tenhamos filhos que prefiram-nos em honra a eles próprios, e que nós amemos os nossos filhos e os inculquemos a palavra do Senhor, a fim de que eles sejam notáveis na terra. O Senhor sabe o que o Senhor quer? O Senhor quer que a minha família seja um prodígio. Ele quer que a sua família seja uma bênção. Ele quer, mulher, que o seu marido seja um marido amável, amoroso, e um amor verdadeiro, real, não apenas do romantismo, mas também de verdade e ação, de sacrifício. Ele quer que você tenha, mulher, um marido que te ame e prefira morrer em seu lugar. E você, homem, uma mulher que te honre. Uma mulher
que eleve você diante dos demais, uma mulher que se sujeite a você. Parece que eu estou falando aqui de um sonho inatingível, não é? Vamos ser sinceros. Dispensas cheias, marido que dá a vida, mulher que se sujeita, filhos que preferem os pais em honra, pais que criam seus filhos no caminho do Senhor e que fazem deles notáveis na terra. Parece uma utopia, parece algo inatingível, parece algo extraterrestre, não desta terra. Mas eu quero dizer que é um plano de Deus para você. Eu quero dizer que o Senhor, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele quer que nós tenhamos saúde, Ele quer que nós tenhamos vigor. Jesus veio para dar vida e viver abundância, o ladrão para matar, roubar e destruir. Então morte, roubo e destruição não podem ser da parte de Deus. Apesar de Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ser um Deus soberano, o presbítero Jonas fez uma distinção muito clara sobre os decretos, os desígnios, as promessas de Deus e sobre a vida que vivemos ainda nesta terra, amaldiçoada pelo pecado, ainda nesta terra cheio de vaidades, cheio de tormentos. Então olha só, Deus quer que nós sejamos fartos e abundantes. Deus quer que nossas famílias sejam uma bênção grandiosa. Deus quer que nós tenhamos saúde e vigor. E, pastor, por que às vezes isso não tem acontecido? Porque o nosso entendimento tem sido distorcido. O Senhor quer fazer isso tudo, mas sabe, queridos, a chave para a sua dispensa ser farta, sabe, querido, a chave para a sua família ser uma bênção, sabe, queridos, a chave para que você receba de Deus a graça do vigor e da disposição, a chave está nos céus. O caminho, o mapa, o alvo é Cristo Jesus. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele conquistou as bênçãos neste campo. E Ele conquistou as bênçãos espirituais, morrendo na cruz em nosso favor. De modo que o verdadeiro Evangelho, a boa notícia de salvação, a verdadeira notícia de salvação se dá em termos do entendimento de que o problema não é dispensa vazia, família é um problema ou enfermidade. O problema é pecado. O problema é o que nos afasta de Deus. O problema é a falta de intimidade que temos com Deus. E aí você diz assim, olha pastor, então se lá em casa as coisas não vão bem, o problema é pecado? É! Pastor, mas eu não estou em adultério. Pastor, mas olha só, a minha vida é uma vida ética. Mas você se lembra que pecado é errar o alvo? E um alvo, sabe o que é um alvo? O alvo é uma linha reta até o destino, não é assim? Você traça um alvo, o arqueiro lança uma flecha, ela não pode fazer curva, porque se ela fizer curva, ela não acerta o propósito. Então sabe o que é o alvo? O alvo é uma linha reta até o propósito, e o propósito da nossa vida é honrar a Deus. O nosso propósito é Cristo. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas convicções, nós nos deixamos levar pelas nossas condições, pelas nossas decisões. E se você quer atingir o alvo, e o alvo que é Cristo, você tem que trilhar pelas veredas da justiça. Como o salmista diz, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça. E o que é uma vereda? É um pequeno caminho, em uma grande pastagem. É um pequeno caminho, uma grande pastagem, onde as ovelhas passam. E geralmente essas veredas são em linha reta, e elas chegam no objetivo. E a vereda da justiça é a palavra de Deus. Aí você diz assim, poxa pastor, mas como é que funciona isso? É desse jeito mesmo que eu estou falando. Está ruim lá no seu lar? Marido, honra a Deus, deixe ser fiel ao Senhor. Ué, pastor, como assim? É assim, mulher, deixe de ser infiel ao Senhor, honra a Deus. Mas, pastor, como é que é isso lá em casa? Filho, honra teu pai, honra tua mãe. Você vai quebrar a cabeça nessa vida. Você está contraindo, jovem. Se você desonra seu pai, escute essa. Você está contraindo maldição sobre a sua vida. E se Deus é Deus, a gente não pode zombar dele.
Senhor, a gente pode zombar dele daqui para frente, porque ele não é Deus, não tem palavra. E às vezes a gente quer, querido, viver um folclore religioso, a gente quer viver uma aventura religiosa, a gente quer acessar a prateleira do mercado espiritual da fé, e a gente acha que nós podemos encurtar o caminho da bênção. E não dá para encurtar o caminho de uma vida abençoada. Não tem atalho nessa caminhada. A vereda da justiça é a palavra de Deus. O alvo é Cristo Jesus. O alvo é uma linha reta até atingirmos o objetivo. E o objetivo é Cristo. E pastor, o que isso tem a ver com o texto que lemos? Bom, queridos, é interessante que esse remédio nos foi dado na cruz de Calvário. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, instruindo a igreja da forma que recebeu a instrução do Senhor, ele diz que na noite em que Jesus foi traído, Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Sabe, queridos, porque Paulo pega e ensina a igreja da mesma forma que o Senhor Jesus o ensinou: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Porque o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo, é um sacrifício vicário, em substituição. A pena era para mim e para você, mas ele morreu no madeiro em nosso lugar. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 53, 5, diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E você precisa saber disso, sabe por quê, queridos? Porque às vezes é muito fácil desonrar a Deus, porque a gente leva em consideração a graça, leva em consideração que a misericórdia se renova a cada manhã, mas sabe, queridos, talvez, eu disse isso outro dia, mais eficaz do que dizer a alguém: Jesus te ama, seria dizer: Jesus morreu por você. Porque o preço do perdão do seu pecado foi a morte do Filho de Deus. A morte era para mim, era para você, mas ele se entregou no nosso lugar. Então ele diz: olha, isso significa a entrega que eu faço no lugar de vocês. E Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi para o madeiro e ele foi ferido pelas nossas transgressões. E pastor, por que eu preciso saber disso? Porque o pecado é a distância que nos separa de Deus. E sabe qual é o sintoma dessa distância? O sintoma dessa distância é um peso espiritual terrível. É uma acusação diabólica, satânica, terrível. Sabe, é um jugo sobre nós. É uma acusação do inimigo sobre a nossa vida. E quando você entende que o Senhor morreu em nosso lugar, e Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e Ele foi moído pela nossa iniquidade, e Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, nós podemos, queridos, nos apossar da paz de Deus, aquela que excede todo entendimento. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe o que é paz? Paz é ausência de guerra. Sabe o que é paz? Paz é retorno do relacionamento, da comunicação. Às vezes os países estão em guerra, então eles estão em conflito. Quando muitos já morreram do lado de cá e muitos já morreram do lado de lá, eles têm uma estratégia que se chama armistício, que é mais ou menos o seguinte: eles dão uma cessada ali naquele conflito direto, armado, mas eles simplesmente não se comunicam. E sabe, queridos, às vezes nós estamos em guerra com Deus. Como assim estamos em guerra com Deus, pastor? Porque o oposto de guerra é paz. E paz significa relacionamento íntimo. E às vezes nós estamos carregando um jugo tão grande. Às vezes nós estamos carregando um peso tão grande, uma acusação tão grande de Satanás. Mas eu quero te dizer, querido, que a boa nova de salvação é que o remédio para essa distância, o remédio para o pecado chegou, e é o sangue do Cordeiro. E debaixo do sangue do Cordeiro, sabe o que acontece? Agora você é justificado, agora você é feito justo, agora você é declarado justo para a glória de Deus. E justo para a glória de Deus, você pode ter paz com Deus. Seja sincero, olhe para dentro de si mesmo. Você é alguém que tem andado em paz
com Deus? E o que é andar em paz com Deus? É andar quente com o Senhor? Como assim? Como poderia eu andar dessa forma? Por você e por mim não podemos. Mas Deus estava em Jesus nos dando essa graça, reconciliando-nos com Ele mesmo, não nos imputando os seus pecados. Então nós podemos viver uma vida de paz com Deus. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus deseja que a nossa vida com Ele seja uma vida, querido, de paz, de alegria, de bênçãos. Que seja uma vida sem fardo, uma vida, queridos, sem derrotas. E alguém vai dizer: ora, pastor, então viver com Jesus nos exime das dificuldades? Não, querido, mas te garante a vitória. Viver com Jesus não te impede de luta, mas te garante a vitória. Pastor, eu posso estar com Jesus vivendo uma luta? Pode. Pastor, eu posso estar com Jesus vivendo a derrota? Não. Por quê? Porque em Cristo somos mais que vencedores, querido. Em Cristo somos mais que vencedores. Então a palavra derrotado, a palavra coitadinho, a palavra miserável, não encaixa para os filhos da luz. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus deu a sua vida por mim e por você, para pagar o preço da nossa transgressão, para nos justificar. Sabe, queridos, quando a Oi, a Vivo, a Claro, uma operadora de telefone qualquer, coloca o seu nome indevidamente em alguma empresa de restrição, faz uma cobrança indevida, e você liga 1000 vezes e nunca consegue resultado, e aí você aciona um advogado, e de repente aí 1 ou 2 anos você recebe lá 4, 5 mil reais e sai todo feliz. Você sai triste da audiência onde você ganhou a causa? Você sai com pesar daquela audiência? Puxa vida, olha, o juiz me deu lá 4 mil, o juiz me deu lá 5 mil, o juiz me deu lá 6 mil, e eu estou saindo daqui muito triste porque eu acho que isso é injusto com a empresa. Não, você sai feliz. Sai feliz não apenas porque ganhou, mas sai feliz porque a justiça foi feita. Aí eu te pergunto, a justiça foi feita por quê? Olha, a justiça foi feita porque o advogado, acionando o princípio legal, levou diante da autoridade competente, que é o juízo, e o juiz deferiu a seu favor, bateu o martelo, assinou, deferiu a seu favor, a causa você ganhou aquele benefício. E se o juiz tomou essa decisão, é uma decisão justa. Se alguém acha que não é justo, recorre ao tribunal. Se acha que não é justo, recorre a Brasília. E se Brasília confirmou a decisão, não adianta você achar que é justo ou injusto. É justo, porque o sistema judiciário brasileiro assim o fez. Então pensa comigo, quem é o justo juiz? É Deus. E Deus enviou-nos Jesus para advogar a nossa causa contra o império das trevas. E Jesus empenhou o seu sangue. E o Senhor Deus, justo juiz, tomando o sangue de Jesus a nosso favor, bate o martelo e nos declara justificados. Satanás olha para você e tenta recorrer, mas ele é o juiz do juiz e não há recurso contra a decisão de Deus. Satanás tenta dizer por toda maneira que essa foi uma decisão falha, porque afinal de contas você não é nada nem ninguém e nem merece, mas não há recurso contra a decisão do justo juiz. E como não há recurso, o que você pode viver? Você agora, mediante a fé, pode ter paz com Deus, pode ter intimidade com o Senhor. E sabe como é que você se aposta dessa graça? 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados. Sabe, queridos, o que nos falta para viver assim uma vida livre, uma vida abençoada, uma vida onde nos sentimos carregados pelos braços do Pai no dia de lamentação e tristeza, uma vida onde nós nos sintamos abraçados e protegidos pelo Pai na caminhada no dia mau? Falta-nos a disposição de confessar os nossos pecados, de abrir o nosso coração para Deus, de
nos prostrarmos diante do Senhor e pedirmos misericórdia. Outro dia na escola dominical falávamos de Davi, o homem segundo o coração de Deus, um adorador, mas que matou Urias e se deitou com sua esposa Betseba. Mas quando Natão, o profeta, mostra-lhe o seu pecado, ele não titubeou, ele não justificou, ele não tentou abonar, ele não tentou alguma atenuante. Sabe o que ele disse? Senhor, pequei contra ti, Senhor. Às vezes, quando nós, queridos, somos apontados pelo próprio Espírito em nós, os nossos pecados e as nossas transgressões, a gente tenta justificar para Deus. Quando o irmão vem conversar conosco, nós tentamos atenuar as nossas ações. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa confessar os nossos pecados. Porque se a gente confessar os nossos pecados, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de toda iniquidade, de todo pecado. Às vezes nós, amados, andamos vacilantes na vida. Às vezes nós falhamos incessantemente. Às vezes nós repetimos as falhas. O Senhor trata conosco. A gente toma a decisão e daqui a pouco a gente está voltando atrás. Sabe, querido, Deus quer que as nossas despesas sejam pagas, que as nossas famílias sejam abençoadas, que nós tenhamos saúde e vigor, mas o segredo, a verdadeira salvação está na mudança do nosso coração, onde nós entendemos que o preço foi pago e nós podemos agora ter paz com Deus, e para isso é preciso apenas confessar os nossos pecados e transgressões. Verso 25, o Senhor diz: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Sabe, queridos? Hebreus 9, 22 diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem o sangue não há remissão do pecado. A nova aliança que Deus fez conosco, essa nova aliança que eu disse pela manhã, que é a maior aliança que o universo já presenciou, que é a aliança onde Deus entrega Jesus para morrer na cruz em nosso favor, e agora Ele que morreu a nossa morte, espera que nós, que vivemos, não vivamos para nós mesmos, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Essa é a aliança. Essa é a aliança que é ofertada a você e a mim, a humanidade. Essa é a aliança que deve ser evangelizada. O Filho de Deus morreu por nós, e agora nós que vivemos devemos viver para a glória do seu nome. Sabe, os nossos conceitos doutrinais, os nossos conceitos denominacionais, sabe, queridos, aqueles parâmetros que aprendemos da mãe, do avô e da família, são importantes e bons, mas sabe o que faz diferença nas nossas vidas? Se você está disposto, nessa vida que agora vive, viver para a glória do nome do Filho de Deus, que te amou e que se entregou por você. O que vai diferir você de uma pessoa sem acesso à amplitude das bênçãos de Deus é justamente isso. Em João 6,53 o Senhor diz à multidão que o seguia, que quem não comer de sua carne e não beber do seu sangue não tem vida em si mesmo. Quem não comer da carne e não beber do sangue não tem intimidade. É interessante, queridos, que Jesus usa algumas figuras. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz para a mulher no poço de Jacó: se você soubesse quem fala contigo, ao invés de dar-me água, você pediria água a beber, porque a água que eu lhe dou, você beberia e jamais teria sede novamente. Então Jesus é a água viva, Jesus é o pão vivo. Precisamos beber do seu sangue, precisamos comer da sua carne. E os judeus entenderam como pode Ele dar-nos a sua carne a comer e o seu sangue a beber. Tem muita gente hoje na igreja, como hoje é um dia especial, o dia em que ministraremos a ceia do Senhor, que pensa que comunhão com Deus é participar do pão e do cálice. O judeu pensava que era comer da carne física e beber do sangue físico, e diziam: não é o filho de José, o carpinteiro, como pode ele nos dar a comer de sua carne? Como pode ele nos dar a beber de sua carne? E às vezes nós pensamos que tomando parte na mesa do Senhor, nos elementos consagrados, nós vamos ter comunhão. Não, mas a comunhão verdadeira está na disposição de comungar.
mesmo. É viver para Ele que nos amou e se entregou por nós. Se você não está disposto a isso, meu irmão, eu quero dizer que você pode não estar numa guerra deflagrada com Deus, mas você está num armistício. Não tem tiro passando de um lado para o outro, mas também não há comunicação. E as bênçãos do Senhor estão retidas sobre a sua vida, sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus se manifestam através da intimidade, da comunhão. Através dessa comunhão que Jesus veio proporcionar. Verso 26, no final diz: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, queridos, nós precisamos fazer um chamamento ativo à nossa morte, a essa morte. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Um chamamento ativo à nossa mente. Olha que interessante. Se você perguntar ao mundo o que é viver, o que é vida, eu quero viver com intensidade. Vão te apresentar maconha, vão te apresentar cocaína, vão te apresentar o rock and roll, vão te apresentar a prostituição, vão te apresentar a orgia. Porque na visão do mundo, o que é vida? Viver uma vida entusiástica é o que? É gozar dos prazeres que a vida oferece. Esses prazeres se envolvem com droga, com prostituição, com lascívia, com orgia, com realizar o que deseja a carne. Não é verdade? Então pensa comigo. Se para o mundo viver são essas coisas que para nós é sinônimo de morte, e para nós viver não seria o que para o mundo é sinônimo de morte? Então para o mundo a vida é isso, mas nós sabemos que isso é morte. E para nós o que é vida? É viver para a glória de Deus, que para o mundo vai se constituir também na morte. Então é uma questão de polos, amados. É uma questão de nós trazermos à nossa memória que a morte de Cristo é a verdadeira vida que Deus deu a cada um de nós. Porque com Cristo naquele madeiro o sangue foi derramado. Com o sangue derramado o preço foi pago. Com o preço pago nós fomos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora eu posso me chegar diante de Deus. Chegar diante de Deus, eu posso me lançar aos seus pés e pedir perdão. Perdoa-me, Senhor. Uma vez perdoado, o sangue de Jesus me purifica. Não apenas paga o preço. A palavra diz que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar e purificar. Uma vez que eu confesso minhas transgressões a Deus, eu sou perdoado e purificado. E agora eu tenho condição de viver uma nova vida para a glória de Deus. Essa nova vida para o mundo é morte. Fiel à esposa. Horário para chegar e para sair. Tomar decisões apenas em comum acordo. Preocupar-se com os filhos, entregar-se pela família, honrar a Deus, ofertar, dizimar a obra de Deus, abençoar missões, abençoar o próximo, estender a mão amiga, perdoar quem te ofendeu, mandar mais uma amiga, entregar a capa, não negar a túnica. Para o mundo isso é loucura, é morte. Para nós é vida. E essa vida é possível em Jesus. Essa vida é possível para mim, agora, para você, agora, para a igreja do Senhor, agora. E quando a chama do poder do Espírito Santo aquece os nossos corações e nós decidimos honrar a Deus, nós passamos a realizar o propósito de Deus, sabe qual é? Ser sal, ser luz, abençoar a quem está ao nosso redor, estender a mão amiga a todo necessitado. É o que Deus espera para mim, é o que Deus espera para você, meu amado irmão. Eu quero concluir lembrando você de Romanos 8:1, que diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu não sei você, mas muitas vezes nós vivemos vidas pesarosas, muitas vezes nós vivemos vidas onde parece que carregamos um fardo, um peso com coisas que nós jamais teremos capacidade de resolver. Um peso de coisas que nós jamais teremos capacidade de voltar atrás e mudar e corrigir. Um peso tão intransponível que nos impede de caminhar, de seguir em frente. Você já percebeu
como é maravilhosa as ilustrações da palavra de Deus na obra de Jesus? A palavra de Deus da obra de Jesus é ilustrada, por exemplo, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. Quem recebe a Jesus, nasceu de novo. Aquele que recebe a Jesus, foi refeito da semente incorruptível da palavra de Deus. Nicodemos, importa-nos nascer de novo. Aquele que foi batizado em Cristo, foi batizado na sua morte, a fim de que, como Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, também ressurja para a glória de Deus Pai. Olha que coisa interessante. Se render aos pés do Senhor, sabe o que é? É começar de novo. Porque o que foi para trás não dá para mudar. O que ficou para trás, ficou para trás. Mas daqui para frente, o Senhor quer que nós vivamos em novidade de vida. E sabe por que quando alguém está em Cristo é nova e as coisas velhas já não têm valor? Sabe por que dos nossos pecados o Senhor já não lembra mais e os lançou no mar do esquecimento? Porque daqui para trás não importa para Deus. Importa de agora para frente, de agora em diante, nessa caminhada. E sabe o que acontece com muitas pessoas? O peso do passado impede a ter paz, realização e gozo no presente, e impede-nos de caminhar para o futuro. Eu comecei dizendo que o Evangelho é a verdadeira nova de salvação, e o verdadeiro problema não era escassez, problema familiar ou enfermidade. O verdadeiro problema do homem é a distância que ele tem de Deus. Porque quando você resolve esta causa, no poderoso nome e no sangue de Jesus, sabe o que acontece? O seu lar passa a ser um lar de bênção. A sua vida passa a ser abençoada. As suas finanças são abençoadas. Os seus filhos são abençoados. A sua casa é abençoada. As suas emoções são abençoadas. A sua saúde é abençoada. Sabe o que? Você fica até mais bonito quando está em comunhão com Deus. A sua feição passa paz, passa alegria, passa amor. A nossa vida, ela é abençoada em todos os aspectos, quando nós nos rendemos ao Senhor e resolvemos o real problema que cada um de nós possui, que é a distância que nos separa do Senhor. Esse problema só pode ser resolvido com o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos justifica, temos paz com Deus, podemos pedir um perdão em nome de Jesus, Ele nos perdoa e nos purifica. O Senhor quer que nós vivamos uma vida diferente. Eu quero desafiar você, querido, a viver o propósito de Deus na sua vida. Eu quero desafiar você a viver o propósito de Deus na sua casa. Eu quero desafiar você a viver o propósito de Deus na amplitude da sua existência. A palavra de Deus diz que se a gente honra o Senhor nos abençoa em todas as áreas, com todas as sortes de bênção. Lembro-me do jovem Josué ao assumir o grande povo de dura serviço, o povo hebreu, na morte de Moisés. Deus deu a ele 3 direções que dá a nós nessa noite. Josué, não se aparte da tua boca a minha palavra. Josué, medita na minha palavra dia e noite. Josué, tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito na minha palavra, então prosperarás o teu caminho. Se o teu caminho não tem sido próspero, eu quero te dar uma triste notícia. Não tem nem a ver com Deus nem com Satanás, tem a ver com você. Porque sabe o que acontece? Quando o brilho de Cristo reluz sobre nós, e o Senhor nos dá a direção da sua vontade, nós temos aí então, nesse ponto específico então, a decisão de determinar para nós mesmos se vamos obedecer ou não. Então, Josué foi elevado à posição de destaque. Ele tinha nos lábios a palavra, tinha no coração a palavra, e andava segundo a palavra, e prosperou. Mas ele poderia ter negligenciado a ordem de Deus. E sabe por que muitas vezes, queridos, mesmo na casa do Pai, vivemos vidas aquém do propósito de Deus? Porque negligenciamos ao Senhor. E eu vou te dizer que se fazer de coitadinho, de vítima, se fazer de pobrezinho, não vai te levar a lugar nenhum, porque
Deus não tem filho pobrezinho e Deus não tem filho vítima. Porque Deus é Deus, o grande eu sou, o rei dos reis, e filho de rei é príncipe. E o que você precisa é tomar sua posição de filho de Deus e se agarrar às promessas de Deus, lembrando-se que para realizar as promessas de Deus na sua vida, não tem atalho, não tem fogueira santa, não tem oferta especial, não tem Isaac para entregar, tem vida no altar, porque prosperidade é resultado de vida com Deus, não é resultado de uma ação aqui ou acolá, é resultado de honrar a Deus. E se deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, essas bênçãos todas, quantas bênçãos? Milhares. Essas bênçãos todas virão sobre ti e te alcançarão. A gente quer correr atrás da bênção, mas Deus quer que a bênção nos alcance. A gente quer agir aqui ou acolá para ter algum benefício diante de Deus, mas o Senhor quer uma vida reta, uma vida que glorifica o seu nome. E essa decisão é sua. Essa decisão é sua. Eu quero dizer a você que Jesus é a salvação que precisamos em todas as áreas. Se você ainda não o recebeu, hoje temos visitantes aqui. Se você ainda não o recebeu como Senhor de sua vida, sabe, querido, o que você precisa não é no campo material, não é na família, não é no social, não é no emocional. O que você precisa é dizer: Senhor Jesus, eu quero me render a Ti. Vem morar no meu coração. Eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero aprender de Ti. Eu quero que o Senhor realize em mim, em minha vida, em minha casa, em minha família, o teu querer. É isso que você precisa. Se você já tem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, sabe o que você precisa? Tomar uma decisão. De quê? De não honrá-lo apenas de palavras. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazer o que vos mando? Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante àquele que edificou uma casa sobre a areia e as dificuldades da vida lançaram por terra. Às vezes a gente vive assim na casa do Senhor, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, ainda acha que nós estamos na escola superior do Espírito Santo. Às vezes a gente vive uma vida de deserto, de escassez, de serpente abrasadora, de fome, de sede, e a gente acha que é a escola superior do Espírito Santo. Será que é isso mesmo? Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a sua casa, para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Ele quer que você desfrute ainda nessa terra. Sabe por quê? Pedro perguntou: Senhor, temos deixado tantas coisas por Ti. Jesus disse: olha, em verdade vos digo, que alguém que honrar a mim, deixando tantas coisas por mim, em verdade vos digo que recebe 100 vezes ainda nessa terra. A nossa vida debaixo da mão do Senhor é uma vida tão abençoada que às vezes a gente tem a pretensão de não levar em conta as grandiosas bênçãos de Deus. Deus é maravilhoso. Se coloque de pé.